Salmo de número 128. Todas as vezes que eu falo sobre família, e ultimamente nós temos ido em alguns congressos, em alguns seminários, e falado sobre família, geralmente nos domingos à noite a pregação é Salmo 127 ou Salmo 128. Eu tenho vários textos da Escritura que falam sobre família, mas esses são bastante emblemáticos, porque eles condensam em si tudo aquilo que nós esperamos, nossa expectativa e aquilo que Deus exige de nós, como seus servos. Então, eu já preguei aqui o Salmo 127, e é interessante que toda vez que eu prego, eu sempre acrescento alguma coisa. Sempre alguma coisa nova vem à mente. E a gente traz, e nunca a pregação é a mesma. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 128. Alguns comentaristas dizem que o Salmo 127 e o 128 seriam uma estrutura só. Não seriam salmos separados, mas seria um salmo só, um ligado ao outro. E pela temática a gente percebe que isso pode ser uma realidade. Mas aqui na nossa Bíblia está separado, e nós vamos inicialmente ler e expor o Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Nós vamos perceber, como eu falei inicialmente, que esse salmo ele é semelhante ao salmo anterior, pois ele está declarando a bênção divina que deve ser vista claramente nos verdadeiros e sinceros servos de Deus. O Salmo 127, eu gostaria de falar rapidamente sobre ele. Ele fala que a prosperidade de todos os nossos afazeres humanos e o curso da nossa vida deve ser esperada exclusivamente através da graça de Deus. Uma outra coisa que seria interessante nós lembrarmos aqui é a ideia apresentada no Salmo 127 do que significa o Senhor edificar a nossa casa. Por vezes nós temos uma ideia muito espiritualizada do que isso significa. E espiritualizada aí é o sentido pejorativo. O Dicionário Internacional de Teologia ele nos dá uma luz no sentido dessa palavra, que é banar no original, edificar. Ele diz o seguinte, e eu vou reproduzir literalmente. O significado teológico de banar pode ser entendido quando se considera o uso do verbo, tendo em primeiro lugar Deus como sujeito e depois o homem. Ou seja, quando a palavra de Deus diz, se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhos que edificam, há uma perspectiva sinergística. Ou seja, a ação de duas forças, em que Deus é o sustentador e doador de todas as fontes de bênção, mas do homem é exigida uma ação, sem a qual Deus poderá não agir por causa da desobediência do homem. Nós vamos explicar isso de uma forma mais prática, abrindo 1 Reis capítulo 11, verso 38. Olha o que diz. 1 Reis 11, 38. E aí nós teremos o sentido claro do que seja o Senhor edificar a nossa casa.
Se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Deus é o sustentador, é Ele quem nos abençoa. Ele é fonte de todas as bênçãos na nossa vida. Mas Ele nos chama a viver segundo os seus mandamentos. Nós jamais podemos dizer que a nossa casa está sendo edificada por Deus se nós não estamos colocando em prática a vontade de Deus na nossa casa. Se nós não estamos vivendo no nosso lar, no ambiente familiar, aquilo que Deus estabeleceu em Sua palavra, como deve ser. Se essas coisas não estão acontecendo, nós não podemos dizer que Deus está edificando o nosso lar. Ou seja, o Salmo 127, ele vai dizer que a estabilidade familiar, social, estaria associada a uma vida debaixo das instruções divinas. Isso aqui significa o Senhor edificar a minha casa. Jamais podemos dizer isso se estamos vivendo dentro dos nossos lares de forma mundana e nós não estamos seguindo a vontade do Senhor na nossa vida. E aí nós temos o capítulo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Como é constante na Escritura sermos lembrados de que são felizes, e isso significa a palavra aventurado, feliz, abençoado, os que servem ao Senhor de todo o seu coração. O Salmo 119, verso 1 e 2, ele vai nos dizer essa verdade. Ele vai dizer assim: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Se nós queremos ser participantes da bênção divina, devemos nos devotar totalmente ao Senhor, com sinceridade de coração. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Nós estamos vendo aqui que o salmista está dizendo que aqueles que temem, eles serão abençoados nessa vida de uma forma diferente, de uma forma especial. E por que nós dizemos isso? Porque a Bíblia diz isso. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Pedro fazendo uma citação do Salmo 34. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. A conclusão que Pedro chega lá na sua epístola é a mesma que nós estamos vendo aqui. O temor a Deus leva o homem a uma vida de prazer no Senhor nesse mundo. O temor a Deus leva o homem a viver nesse mundo debaixo da instrução, da bênção divina e debaixo daquilo que Deus estabeleceu, ou seja, prosperidade para nós. E os irmãos sabem que quando nós estamos falando sobre prosperidade, nós estamos falando de dinheiro. Prosperidade é muito mais do que isso. Porque você pode ser rico e não ser próspero. Agora, por que são felizes os que temem ao Senhor? Porque eles vivem da forma como Deus estabeleceu para que eles vivessem nesse mundo. Não só caído, mas no mundo restaurado. Nós, como crentes, vivendo nesse mundo, nós somos chamados a viver como se estivéssemos vivendo no Éden antes da queda. Porque as bênçãos do Senhor estão sempre sobre os que servem ao Senhor. Aí você me perguntaria, por que as bênçãos do Senhor estão sempre sobre os que servem ao Senhor? Eu poderia dar várias respostas, mas vou dar algumas, poucas.
Porque, como pai, ele se compadece dos seus filhos. Aqueles que servem ao Senhor são chamados de filhos. Lá no Salmo 103, verso 13, a palavra de Deus é assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Por quê? Porque a sua misericórdia e a sua justiça estão sobre nós, ainda no Salmo 103, verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. Porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que andam em seus caminhos. É por isso que eles são bem-aventurados. E o que nós estamos vendo aqui, queridos, são os efeitos contrários da queda. Aqueles que andam nos caminhos do Senhor, eles são abençoados. Por quê? Na queda, o homem preferiu fazer a sua vontade, seguir as suas próprias impressões e inclinações do que a vontade de Deus. E nós percebemos que, mais uma vez, tudo começa na família. No Éden, tudo começou na família. E aqui também. É no ambiente familiar que nós temos uma das maiores bênçãos de Deus para o ser humano. E a configuração desse salmo vai demonstrar isso. Não é à toa que na restauração de todas as coisas, e é isso que nós estamos vendo aqui, a restauração ali do Éden em Cristo, o elemento que mais mostra claramente a bênção de Deus é a família. Calvino vai dizer que aqueles que desprezam a Deus, eles não podem desfrutar de prosperidade, porque desprezam a Deus. E nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida não conta com a aprovação divina se ela não estiver sustentada, instituída, constituída de acordo com a sua lei, de acordo com a vontade de Deus. O temor do Senhor e a observância à sua lei, a obediência à sua palavra, eles são inseparáveis e vão atestar a distinção, a diferença dos servos de Deus com aqueles que desprezam o Senhor. Nós poderíamos dizer claramente, como nós temos visto em Provérbios, que o temor do Senhor, o respeito a Deus, a reverência, a profunda dedicação, a obediência, vai nos levar a andar nos caminhos do Senhor. Na queda, o homem deixou de temer a Deus. Ele deixou de reverenciá-lo. Ele deixou de obedecê-lo. Ele deixou de respeitá-lo. E por causa disso ele caiu em transgressão. Mas em Cristo, todas essas coisas são restauradas. E em meio à maldição da queda que nós vivemos hoje, nós recebemos as bênçãos de Deus destinadas para o homem no paraíso. É isso que nós estamos vendo aqui no verso 2. Ele diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás. Se nós formos para Gênesis, nós vamos fazer isso. Nós vamos ver que a coisa que o Senhor amaldiçoou na vida do homem foi o seu trabalho. E aí nós precisamos observar a estimativa diferente na Bíblia daquela que é postulada pelo mundo. Por quê? Porque a vida feliz na concepção dos homens consiste de tranquilidades, honras e riquezas. Para o homem em geral, trabalhar duro não representa uma bênção, mas maldição. Mas trabalhar duro, segundo a Escritura, é bênção. Para o mundo é maldição, para nós é bênção. A maldição na queda, abram aí Gênesis capítulo 3, verso 19. Não se refere ao trabalho duro, ao labor que o homem deve empregar no trabalho.
Mas a maldição na queda com relação ao trabalho é que o homem trabalhando com afinco, duramente, ele nem sempre iria ter o retorno do seu trabalho, o que antes da queda não acontecia. Porque todo o seu trabalho, ou seja, toda a dureza, todo o investimento, daria frutos. Mas agora, na queda, por causa do pecado, ele vai trabalhar, ele vai se empenhar, mas não vai receber o fruto do seu trabalho. Olha o que diz o verso 17 a 19. E então disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que nós estamos vendo aqui é que quando o servo de Deus trabalha duramente no suor do seu rosto, o Senhor vai abençoar os seus esforços e vai fazer com que ele seja sustentado pela sua própria mão. Aqui, nesse verso 2, nós estamos vendo os efeitos da queda serem destruídos em Cristo Jesus. O trabalho dele ia prosperar. E na visão aqui do salmista, trabalhar duro é bênção de Deus. Do trabalho de tuas mãos comerás. E somente dessa forma, o trabalho do homem vai ser abençoado. Como a nossa visão de um respeito a isso aqui no Brasil ou na América Latina, como é medíocre. Porque qual é a visão? A visão é que trabalhar duro demais é maldição. Então eu quero procurar um trabalho que eu me esforce menos e ganhe muito. Como muitos dizem, eu quero um emprego, não quero um trabalho. A nossa ideologia, a ideologia desse mundo, é uma ideologia contrária à Escritura. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Queridos, trabalhar duro para o homem é bênção. Após a queda, esse fruto seria incerto. Ele iria se dedicar, ele iria trabalhar, ele ia empregar todos os seus esforços, mas não receberia o resultado, o lucro, o produto do seu trabalho. Mas para os servos do Senhor, o seu sustento está garantido pela graça de Deus. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. É o que percebemos no Salmo 127:1. O Senhor garante aos que temem e andam nos seus mandamentos o retorno das suas atividades. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia em sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E nós já explicamos que isso aqui não é porque eu estarei dormindo, não estarei trabalhando e o Senhor vai me dar os frutos do meu trabalho. Não, é que o nosso trabalho representa um labor tranquilo. Como se estivéssemos dormindo. E o Senhor estará sustentando graciosamente, trazendo sobre nós o fruto do trabalho das nossas mãos.
Calvino vai dizer que devemos nos contentar com certeza de que seremos mantidos convenientemente pelo labor de nossas próprias mãos, assim como lemos no Salmo 34, verso 10, diz assim: os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É isso que o texto está dizendo. Mesmo nessa curta jornada, nessa nossa curta peregrinação, os servos de Deus, eles vão desfrutar de uma vida feliz à medida que a condição desse mundo permitir. Porque a felicidade mortal, queridos, nos aguarda no céu. Mas durante essa curta peregrinação, Deus não vai deixar de exercer na vida dos seus filhos o ofício de pai de família, nos mantendo e nos sustentando, de modo que o alimento diário será ministrado pela mão do Senhor, contanto que vivamos contentes com uma condição modesta. É isso que Paulo diz, né? As Escrituras falam, né? Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Os que andam, os que buscam, os que andam de conformidade com a lei do Senhor, os que buscam o Senhor, eles serão deveramente abençoados. Eles vão desfrutar e vão comer os frutos do seu labor, do seu trabalho. Eles serão abençoados. Esse é o primeiro aspecto da bênção aqui no Salmo 128. Tá? Desfrutar dos frutos do seu trabalho, desfrutar de comer os resultados, o lucro daquilo que ele produziu. Esse é o primeiro aspecto da bênção que nós vemos aqui. E o outro aspecto é a bênção de uma vida familiar feliz. É o que nós vamos ver aqui no verso 3 em diante. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda na tua mesa. O que nós vemos lá no Salmo 123, 3, ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Lá em Provérbios capítulo 19, verso 14, ele vai dizer assim: acaso os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. O que nós estamos vendo aqui é o reverso da queda. Percebam que na queda, lá em Gênesis capítulo 3, a maldição do Senhor recai sobre as suas atribuições, ou seja, sobre as atribuições específicas do homem e da mulher. Quando Deus cria o homem primeiro, lá no verso 14, 15 especificamente, ele coloca o homem, no capítulo 2 de Gênesis, ele coloca o homem para cultivar a terra. E ali ele estava dizendo: você é o responsável por suprir as necessidades da sua família. O homem é aquele que trabalha em prol da sua família. É aquele que traz o sustento. E quando Deus estabeleceu isso, a mulher nem existia ainda. E aí depois o homem cria a mulher. E cria a mulher e institui a família. Ou seja, a mulher foi criada com esse propósito. O homem foi criado com esse propósito para viver em família. E quando o homem cai, ele cai por quê? Porque Satanás ele perverte a ordem, ele vai atrás de Eva, que estava debaixo da liderança e da proteção de Adão. Ele não vai atrás do homem, que era o cabeça, já pervertendo a ordem estabelecida. E o homem permite que essa ordem fosse pervertida. Ele não luta, nem ele nem Eva lutam para que essa ordem se estabeleça. Eles permitem que as coisas continuem. E ao permitir que essas coisas continuassem, a destruição veio. E aí quando Deus, na viração do dia, vai se encontrar com o homem,
Quando os dois fogem da presença de Deus, Deus vai primeiro falar com o homem, porque ele é o cabeça da sua família. Foi Eva que deu ouvido a Satanás. O homem deu ouvido à sua esposa. Eva foi enganada. Adão não. E Deus vai procurar Adão primeiro. Por quê? Porque ele é o cabeça. E quando a maldição cai em cima das suas atribuições. A mulher com relação à sua submissão ao homem, com relação à geração de filhos, o homem com relação ao trabalho e com relação à sua autoridade. O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A maldição aí da queda sobre a submissão e sobre a autoridade que o homem deveria exercer. E aqui nós estamos vendo essas coisas sendo restauradas. Porque em Cristo Jesus essas coisas são restauradas. E são restauradas dentro da sua própria esfera de ação. Aqui em particular o homem é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E aí, com relação à mulher, tua esposa no interior da tua casa, como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a mulher debaixo da sua submissão, debaixo da sua autoridade, envolvida nas tarefas e nas atividades, o quê? Do lar. No verso 3 ele diz assim, tua esposa no interior da tua casa, e essa seria o outro aspecto da bênção que Deus dá aqui no Salmo 128. A primeira, desfrutar de comer os frutos do seu trabalho, do seu labor. O segundo aspecto era a bênção de uma vida familiar feliz. Aí ele diz, a esposa no interior da sua casa. E aqui estamos vendo a esposa sendo retratada como aquela que está envolvida com o lar. No interior da casa poderia ser traduzido como no coração da casa, em contraste, contrabalançando com o que nós vemos em Provérbios capítulo 7, verso 11, no que se refere à mulher promíscua, a esposa promíscua, que diz assim, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Essa mulher, ela está envolvida com a lida do lar. Como auxiliadora do seu marido, cuida da sua casa e dos seus interesses, como a mulher de Provérbios. Abram aí Provérbios capítulo 31. E nós vamos chegar lá na exposição de Provérbios. Vai demorar. Eu acho que o CEF vai estar já com uns 2 anos. Diz assim, verso 12 a 27. E eu vou ler. Prestem atenção, porque muita bobagem se fala a respeito desse texto. Prestem atenção. Percebam como essa mulher ela está envolvida com as atividades de sua casa. Porque quando um homem constitui família, ele constitui um lar, uma empresa. Empresa é empreendimento, né? A palavra empresa significa empreendimento. A ideia de um projeto, de alguma coisa que se constrói. Quando o homem constitui um lar, ele constitui uma empresa nesse sentido. Ah? E nessa perspectiva, cada um tem uma função. Cada um tem uma função extremamente importante nesse empreendimento que é a família. Se nós, participantes da família, não assumirmos nesse empreendimento aquilo que nós somos chamados a ser, e da maneira como deve ser, esse empreendimento não vai dar certo. Não é diferente aqui. Tá? Percebam que essa mulher ela está envolvida com as muitas atribuições de sua casa. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas.
Examina uma propriedade e adquire-a, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Faz para si cobertas, vestes de linho fino de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Ou seja, tudo que está sendo dito até esse momento é resumido aqui nessas palavras. Atende ao bom andamento da sua casa. Levanta os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Nesse salmo, queridos, que nós estamos expondo, a qualidade atraente da esposa está acompanhada pela sua fidelidade ao seu chamado, ou seja, tua esposa no coração da casa, na administração do lar. A mulher, ela foi criada para ser auxiliar do seu marido. Ela foi criada para administrar um lar juntamente com seu esposo. Mas ela é aquela que fica, é aquela que cuida dos filhos, é aquela que cuida da casa, é aquela que cuida do seu esposo. Isso não é um pensamento arcaico? Foi assim que Deus estabeleceu. Se nós formos ao Éden, nós vamos perceber claramente que a mulher foi criada com um propósito. E qual o propósito da mulher? A família. O homem também. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é um pensamento arcaico. São as verdades da Escritura. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, quando o apóstolo Paulo fala das várias atribuições na igreja. E ali no capítulo 2, antes de falar da liderança dos homens na igreja, ele vai dizer que a mulher não deve ensinar nem assumir a posição de autoridade. E aí lá no verso 15 ele diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Missão de mãe aqui não é só gerar filhos, é representado pela geração de filhos, mas é a geração, o cuidado e a instrução. Tá? Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? A mulher, no âmbito da sua atuação, ela deve estar envolvida com o seu lar, em função de sua família. Como a mulher de Provérbios, atende ao bom andamento da sua casa. Aí ele diz assim: dá mantimento à sua casa, no tocante à sua casa. Ou seja, ela está envolvida com a lida do lar. Por quê? Porque foi assim que Deus estabeleceu. Perceba, você é dono de uma empresa. Você tem um negócio. E aí, você sai e deixa na mão de outro. Você acha que isso vai dar certo? Hein? Você tem um empreendimento que é a família. Aí você é o cabeça do lar. Você sai para trazer o sustento da sua casa. Com labor, com dificuldade. Cadê a esposa? Onde é que essa mulher está? Aí você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 1 filho. Cadê a mãe? Onde estão as crianças? Você acha que isso vai dar certo? Você acha que esse empreendimento, que essa empresa, ou seja,
que essa família vai dar certo. E dar certo, queridos, não é ficar com dinheiro rico, os filhos bem educados, educação secular, né? Em bons colégios, instruídos. Não. Dar certo será que essas crianças, essa família, em primeiro lugar como família, está fazendo a vontade de Deus? E que esses filhos, eles vão não somente receber a instrução do Senhor, esses filhos serão espiritualmente saudáveis? Aquelas pessoas que estão mais preocupadas com a sua casa não estão ali dioturnamente empregando todos os esforços para moldar os nossos filhos à imagem de Cristo? Olha o que Tito fala. Abram aí Tito capítulo 2, verso 3 e 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe o que significa boas donas de casa? Dona de casa? Aquela que mantém a casa, que cuida dos afazeres do lar, que trabalha em casa. É isso que significa a palavra no original. Que sejam boas cuidadoras dos seus lares e dos seus afazeres, que sejam boas em trabalhar dentro de suas casas, ou seja, em prol da família, no cuidado dos filhos, na preparação da casa. E aí eu poderia entrar para um aspecto muito prático, que não é o nosso objetivo aqui hoje, falar dessa praticidade, mas quando um homem chega em casa, no final do seu dia, ele quer encontrar a sua esposa disposta, a sua casa arrumada, para que ele possa gozar com a sua família daquele momento. Como é que você vai ter um momento desse se sua esposa está fora de casa? Se ela trabalha o dia todo? Algumas pessoas pensam assim: você é contra a mulher trabalhar fora? Não, não sou contra a mulher trabalhar fora. O problema é o seguinte: quando a mulher casa, ela tem que viver para a sua família. Eu não vou entrar aqui em exceções, a perspectiva não é essa. A perspectiva é nós entendermos que a mulher, quando se casa, a sua prioridade é o seu lar. A carreira da sua esposa é a carreira do seu marido. Se você quer ter uma carreira distante ou diferente daquela que Deus estabeleceu para você, não se case, porque se você se casar, você vai se tornar mãe e esposa. Aí entra, olha, sinceramente, às vezes dá raiva, porque dessa falta de sabedoria e de senso que nós temos, as pessoas perguntam: então a mulher não precisa estudar, então a mulher não precisa isso, a mulher não precisa aquilo. Se você for pegar as mulheres na Bíblia, já viu o Magnificat de Maria? Minha alma engrandece. Há uma teologia profunda ali. Era uma mulher que conhecia a lei. Imagine eu, pastor, casado com uma mulher que é uma porta. Ignorante, completamente, com relação às Escrituras. Quem gostaria de ter ao seu lado uma mulher ignorante? Uma mulher sem inteligência ou sem vazia? Ninguém. Vocês, meninas que querem se casar, preparem-se. Preparem-se para serem esposas competentes. Pode ser que vocês se casem com advogados, pode ser que vocês se casem com médicos, engenheiros,
né? E vocês podem não entender de engenharia, podem não entender de advocacia, mas deverão ser mulheres sábias, não somente na Escritura, mas conhecer também as coisas seculares. Mas principalmente, e em primeiro lugar, a palavra de Deus. Esse conceito de quem não tem universidade, que não tem curso superior, é menor, isso é um conceito medíocre, porque o nosso país é medíocre. A mentalidade do nosso país é medíocre. Mas nós não devemos olhar para a ideologia do mundo. Nós devemos olhar para a Escritura. Veja a mãe de Timóteo, e a sua avó, e as outras mulheres. Vejam as mulheres da Reforma, as esposas de Calvino, Lutero e de muitos outros, como eram mulheres exemplares. E eram elas que muitas vezes davam força e vigor aos seus maridos. Por quê? Porque elas foram chamadas para isso. Elas são auxiliadoras. Auxiliadoras. Lá em 1 Timóteo capítulo 2,15, como nós percebemos nesse salmo, o papel da esposa ele vai ser direcionado à concepção, à formação e à criação dos filhos, ou seja, ao lar. Tua esposa no interior da tua casa como uma videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. As mulheres cristãs, elas não devem olhar para o mundo e ansiar para aquilo que o mundo está dizendo. O mundo diz que as mulheres que se dedicam aos filhos, ao marido, à casa, são mulheres de menores, são mulheres insignificantes. Porque mulher de valor é aquela que é universitária, que tem doutorado, pós-doutorado, mas que não tem família. Que os seus filhos estão cada um em um determinado lugar, a lei os conhece. E que fica disputando quem tem mais título com seu marido. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher que é louvada, que a mulher que é honrada, que a mulher que é dignificada na Escritura é aquela que está relacionada à vida familiar, é aquela que se dedica à família e ao seu lar. A Escritura vai dizer que a tarefa mais gloriosa de uma mulher é ser mãe e esposa. E o mundo diz que uma mulher ela se realiza fora do casamento, por meio de uma carreira profissional. Mentira! Mentira! Criação, Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Deus cria todas as coisas, diz, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Aí ele cria uma coisa que não é boa. Por que ele cria uma coisa pela metade? Ele cria uma coisa pela metade para que nós pudéssemos perceber hoje, cegos e ignorantes, que esse é o propósito de Deus. Que a família foi algo que Deus estabeleceu. Algo divino no sentido de perfeito, no sentido de ser bom, desfrutável para o homem. E a mulher foi criada exclusivamente com esse propósito. Por isso que ele cria o homem primeiro, depois cria a mulher. E aí nós dizemos, não, melhor é viver solteiro. E nós vamos perceber que, e isso é exceção, como diz lá Mateus capítulo 19, quando um homem ou quando uma mulher não se casam, ou seja, quando eles foram destinados para viver solteiros, porque viver solteiro é um dom, um bom dom, é um dom no sentido de ser algo exceção, porque dom é uma coisa que um tem e outro não tem. Mas a mulher pode se realizar de duas formas. Como o homem também. E a primeira forma que eu vou mostrar aqui é uma exceção. Porque não é a forma ordinária. Ela pode se realizar
quando é solteira? Quando vive na perspectiva cristã da Escritura, se dedicando ao Senhor. É o que você vê na Escritura. A exceção para as mulheres solteiras é que elas se dediquem ao Senhor, exclusivamente. A mesma coisa os homens. A única exceção. A única exceção. Não é uma regra. A regra nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 3. É necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. Por quê? Porque Deus instituiu ordinariamente o casamento. Ordinariamente o casamento. A mulher se realiza completamente dentro do matrimônio, da mesma forma que o homem também se realiza, pois esta é a vontade de Deus. Ela foi criada com esse propósito. Gênesis capítulo 2, verso 18 e 23. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 23b, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 7, a Bíblia vai dizer assim: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. A mulher é glória do homem porque foi criada com esse propósito, para preencher, para completar aquilo que Deus tinha feito propositadamente pela metade, para que ele percebesse que sem a sua parceira, sem a sua companheira, sem a sua metade, ele não seria completo e não cumpriria o propósito de Deus para a vida da sua igreja. E aí ele fala sobre os filhos como rebentos à roda. Podemos dizer claramente que o salmista está repetindo a ideia contida lá no Salmo 127, versos de 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Ou que nós vemos lá no Salmo 144, verso 12, que diz assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Ou seja, filhos nutridos em um ambiente de segurança. Por quê? Porque é a família da fé, onde eles vão poder crescer e se desenvolver. Essa ideia dos homens como plantas viçosas, aqui no Salmo 144, verso 12. E a graça e a beleza das filhas comparadas a colunas lavradas, porque eles vão viver num lar em que a bênção do Senhor está presente. Um lar em que o Senhor é edificado por Deus. Filhos criados num ambiente saudável. A bênção do lar de gerar filhos crentes e tementes ao Senhor, criados na disciplina e na admoestação do Senhor. É isso que diz Efésios capítulo 6, verso 4, e Efésios capítulo 6, verso 4 vai apontar para 1 Timóteo capítulo 3 e Tito, quando Paulo diz assim: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina do Senhor e na sua admoestação. E aí nós vamos para 1 Timóteo capítulo 3, verso 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Tito capítulo 1, verso 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de solução, nem são subordinados. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. A primeira bênção é a bênção do trabalho, do sustento. O Senhor vai prover do trabalho das suas mãos, ele vai comer, ele vai prosperar, o Senhor vai abençoar o fruto do seu trabalho. Em segundo lugar, ele vai abençoar a sua família. E essa parte que nós estamos vendo aqui de Efésios capítulo 6, fala da integridade dos filhos. Filhos que são criados
a família da fé. Mas que família é essa? Que está sendo edificada pelo Senhor. E o que isso significa? Significa que Deus, como agente, como doador das bênçãos, e nós, como correspondentes, fazendo a sua vontade, seguindo os seus caminhos, obedecendo os seus mandamentos e guiando, conduzindo as nossas vidas, segundo o temor do Senhor. É nesse contexto que nós temos nossos filhos como rebentos, à roda da nossa mesa. Calvino vai dizer o seguinte a respeito desse salmo. Ele vai dizer assim: se a felicidade descrita neste salmo nem sempre é porção dos piedosos, e às vezes sucede que sua esposa é uma mulher rabugenta, orgulhosa, ou de moral depravada, ou que seus filhos sejam dissolutos e ociosos, que trazem desgraça à casa de seus pais, saibam que o serem privados da bênção divina se deve ao fato de eles a rejeitarem por seu próprio erro. E com certeza, se cada um considerar devidamente seus próprios erros, reconhecerá que os benefícios terrenos lhe foram retirados com justiça. Uma outra razão que por muitas vezes nos acontece, que nem sempre desfrutamos de todos os benefícios divinos, é que o Senhor quer nos mostrar que nós não podemos estar apegados a esse mundo por causa das bênçãos de Deus. E com isso sufocarmos a nossa herança futura, ficando demais apegado a esse mundo que é transitório. Queridos, as bênçãos divinas, elas nos são prometidas sobre esse mundo, sobre essa terra, de tal maneira que ela vai absorver todos os nossos... Ou seja, as bênçãos divinas, elas nos são permitidas sobre a terra, mas de tal forma que nós não fiquemos aqui com os nossos corações nessas coisas, de forma que os nossos pensamentos, a nossa esperança, as nossas perspectivas sejam absorvidas aqui nesse mundo e estejamos sempre rastejando por essas coisas. Porque quando essas coisas acontecem, essas bênçãos nos são tiradas. Com o propósito de nós não colocarmos nelas, ou melhor, delas não serem o Deus da nossa vida, mas um simples reflexo dele. Isso é uma coisa que sempre acontece. Às vezes acharmos que as bênçãos de Deus são um fim em si mesmo, e nos apegarmos a elas, e nos esquecermos do Deus, da fonte de todas essas bênçãos. E aí ele termina esse salmo dizendo assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Essa parece ser uma bênção pronunciada sobre um adorador que é temente a Deus em Jerusalém, um judeu devoto. E nós vamos perceber que esses que eram judeus devotos, eles eles tinham alegria em ver que a sua prosperidade continuava em Jerusalém. Eles também tinham alegria e percebiam que viver muito na terra prometida era símbolo de bênção de Deus. Isso trazia alegria, ou seja, uma vida prolongada. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém, a bênção divina se estendendo dos indivíduos para as famílias e das famílias para toda a nação de Israel, ou seja, para toda a igreja de Cristo. Esse foi o propósito. Esse foi o propósito de Deus estabelecer a família na economia divina. Formar dela a igreja de Cristo. A família representa o seio da igreja. O bem-estar da família está ligado ao bem-estar da igreja.
No Velho Testamento nós vemos isso claramente, como a igreja representava a família, e Israel era um exemplo claro disso. O pacto que Deus faz com o seu povo é um pacto familiar. Os pais são condutores de seus filhos na igreja. É uma aliança familiar em que a descendência está diretamente ligada. Como diz lá Atos capítulo 2, verso 39. A promessa é para os pais e para vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor chamar. É uma bênção sobre a família. E esse foi o propósito de Deus ao formar a primeira família. Constituir dela o seu povo. Ao abençoar uma família, o Senhor está abençoando a sua igreja, a sua prole. E aí ao final ele diz, paz sobre Israel. A paz da igreja representa uma vida em família abençoada por Deus, em que os seus membros estão andando nos caminhos do Senhor e temem ao Senhor. Moldam as suas vidas a partir daquilo que o Senhor determina em sua palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E é interessante porque todas as vezes que nós vemos paz sobre Israel no Velho Testamento, nós podemos traduzir, sem sombra de dúvida, paz sobre a igreja. As famílias, elas são bênção na vida da igreja. Te farei uma grande nação. E a partir de ti, como diz o Senhor para Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Queridos, eu gostaria de terminar dizendo o que a Escritura já diz. A prosperidade dos nossos filhos, o sucesso dos nossos filhos, é a prosperidade e o sucesso da igreja. Eu não estou falando de sucesso profissional. Não estou falando de sucesso de dinheiro. Não estou falando disso. Eu estou falando do sucesso de ter uma vida edificada por Deus. De ter uma casa edificada por Deus. Por mais que o mundo nos apresente um modelo novo de família, por mais que esse modelo possa muitas vezes ser atraente, como foi para os nossos primeiros pais, ele sempre vai nos conduzir à vergonha e à destruição, como foi no Éden. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos orar.